da bala lá, divulga. Tá entrando no ar aqui, tá, Júnior? Só um minutinho. Tá bom. Boa noite. Nós estamos aqui, mais um bate-papo, inclusive com meu amigo Júnior. Hoje nós vamos falar sobre a cultura e a pessoa com deficiência, né, Júnior? Que a gente está precisando muito de uma discussão dessa sobre a cultura. Ô, Júnior, enquanto você se apresenta aqui, fala para mim sobre você, sobre a sua vida de aliado da pessoa com deficiência, né? Que você é um grande aliado nosso, na nossa luta. Enquanto você vai falando sobre você um pouco, eu vou aqui compartilhando nas minhas redes sociais, esperando as pessoas entrarem, para a gente fazer o nosso bate-papo aí. Fechou. Tamo junto aí. Obrigado, Jailson. Eu sou vice-presidente do Conselho Municipal, estava falando há pouco em off aqui também com a Rodney, que é presidente do Conselho, parabenizando essa gestão, veio a gestão do Jailson, na sequência veio a dela, e vocês estão tendo uma atuação muito importante nas redes sociais, na internet, conversando com todo mundo, trazendo muitos convidados, batendo papo, fomentando discussão, e isso não é só necessário nesse momento que a gente está vivendo de crise sanitária, com a pandemia, e que muitas pessoas passaram a transitar suas discussões para a internet, mas que isso seja uma prática contínua mesmo, né? Contínua desse conselho, contínua da sua militância, Jailson, e também da Rosimeire e dos conselheiros municipais, que não só da tua cidade, mas de todos os conselhos que buscam ter uma incidência na sociedade e provocar transformações, influenciar as pessoas. No final das contas, quando a gente abre um espaço de debate como esse, a ideia é a gente conversar a respeito, né? Então, não é uma conversa que a gente diria entre especialistas do ponto de vista que seja acadêmico, técnico demais, mas é a gente falar um pouco desse lugar, dessas experiências que a gente tem e tem tido com relação ao tema da inclusão, em busca de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, em que essa lógica do nada sobre nós sem nós, a partir do protagonismo da pessoa com deficiência, seja a realidade na vida de todas as pessoas com deficiência, as suas famílias e as pessoas que convivem com pessoas com deficiência, sejam elas amigos, né, familiares ou profissionais. Então, é desse lugar que eu falo, tá? Então, não é um lugar especificamente só da formação, mas é um lugar de alguém que esse é meu 20º ano na área da pessoa com deficiência, né? Atuando diretamente com as pessoas com deficiência, construindo junto com as pessoas com deficiência. Embora eu tenha pessoas com deficiência na minha família, boa noite, Sandra Cruz, eu tenha pessoas com deficiência na minha família, e já tenha participado de uma série de iniciativas sociais, inclusive de comunidade religiosa, no sentido de a gente trazer as pessoas com deficiência para próximo de uma discussão sobre direitos humanos. A minha experiência, ela é profissional, ela é de engajamento mesmo, de militância mesmo, junto com as pessoas com deficiência. Eu tenho amigos, como você, como muitos que estão nos assistindo nesse momento, são pessoas que a gente foi construindo ao longo dessa jornada, e hoje, né, na minha carreira, eu venho estado tanto, ora, em organizações da sociedade civil, ora, atuando junto com o governo, com governos, ou administrações, especificamente administrações públicas, para a gente fazer com que as políticas públicas sejam de verdade na vida das pessoas. São muitos desafios, às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, mas no final dos contos a gente acaba influenciando de alguma maneira para fazer com que essas transformações sejam reais. Então, a minha formação de base é letras, fiz um percurso de estudos na área de linguística aplicada, desenvolvendo pesquisas com surdos, que é a minha formação de base, sou tradutor e intérprete de língua de sinais, e trabalhei muitos anos com aquisição de língua de sinais por crianças surdas, e também com formação de professor e formação de tradutores e intérpretes. Depois eu passei mais ou menos 10, 12 anos na área da educação, chegando a ser professor do nível superior e também de pós-graduação, atuando em várias frentes, de aula em todos os cursos que você puder imaginar, pedagogia, letras, matemática, música, teologia, engenharias, direito, enfim, farmácia, enfermagem, dei aula em vários cursos e, paralelamente, com um trabalho específico no campo da pessoa com deficiência, coordenando a instituição no Centro de Desenvolvimento para Surdos aqui no interior de São Paulo. Depois eu fui fazendo outros percursos até chegar
na administração pública, como assessor nesse campo de políticas públicas para a pessoa com deficiência, também coordenando, auxiliando a coordenação dessa política pública, juntamente com o Reinaldo Fernandes, que é um protagonista na área da pessoa com deficiência, é uma pessoa muito engajada e que trouxe muito da sua experiência de vida para uma prática de uma política pública realmente que considera e que tem o protagonismo da pessoa com deficiência como um fator de transformação, né? Agindo lá na ponta. Então, tive muitas experiências nesse sentido, e para dizer o seguinte, que educação, um pouco, saúde, um pouco, assistência social, um pouco, área de mobilidade, um pouco, lazer, um pouco, e mais recentemente na área cultural, na área do patrimônio. Agora já fui assessor ali na Prefeitura de São Paulo também, de Relações Institucionais da Secretaria da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Agora, mais recentemente, eu estou lá no Memorial da Inclusão, um museu que preserva, comunica, né, e pesquisa a história da luta do movimento social da pessoa com deficiência na busca e na luta pelos seus direitos. Então, é isso. Sensacional, Júnior. Você tem habilidades para discutir em qualquer área da pessoa com deficiência. Inclusive, participamos lá no curso, lá nos tempos dos likes, né? E você estava lá junto com nós, orientando, nosso professor Carlos Ferrares. Convidei ele para fazer uma live também, ele vai vir aí junto com nós aí, para participar uma live aqui no meu canal, né? Tá produzindo muito conteúdos aí na internet para pessoa com deficiência. Verdade. O nosso percurso começou ali, nos tempos dos likes, com a assistência social, a gente já se conhecia antes, né? Não, mas já se conhecia antes da Secretaria, do Conselho Estadual. Estadual, as suas aproximações com o Conselho Municipal de São Paulo e tal. Mas é importante, o Jailson tem uma coisa. Ele não ia falar que você está em todas, não vou falar que você está em todas, mas onde há discussão séria, onde há protagonismo, onde há espaço para ter voz, para ter voz, você está lá. Então, eu admiro muito o seu trabalho, o seu engajamento, e eu acompanhei muito de perto essa construção ali em Morato, do Conselho Municipal. Então, isso é realmente um legado importante que você e as pessoas que estavam com você naquele momento ali deixam para a cidade, para as pessoas com deficiência, sobretudo para as próximas gerações. Sensacional. Hoje nós estamos aqui acompanhando a nossa live aqui, a Joana Catalano, da Associação AEB, a Sandra Cruz, falou que gosta muito de você, que admira muito o seu trabalho. Tem aqui a Sandra Ramalhoso também. Sensacional, Sandra. Aqui até a fotinha dela aqui, porque é sensacional. Aqui, ó. Saiu a lei do Conselho. Pois é, Sandra. Saiu a lei do Conselho. Sei que, falando do Conselho Municipal de São Paulo, saiu a lei. Foi um processo muito bonito, que a Sandra também protagonizou ali. E eu ajudei ali na mediação, ali com os movimentos de pessoas com deficiência, para a gente chegar lá no Encontro Paulistano, que é um texto incrível. Demorou um pouquinho para sair, mas saiu e agora eles estão trabalhando em cima do regimento interno do novo Conselho de São Paulo. Esperem, será um conselho incrível, viu, gente? Sensacional. Muito bom. Ô, Júnior, aí aproveitar aqui o nosso bate-papo, e eu tenho que tentar explorar aqui o máximo possível aqui, explorar assim no bom sentido, assim, de sugar de você todos os conhecimentos que você tem sobre a pessoa com deficiência e agora também na cultura, né? E pessoas com deficiência. Eu queria que você falasse para mim sobre a cultura mesmo, assim, o que tem a ver cultura com pessoa com deficiência? O que dá para a gente conseguir tirar dessa live, desse bate-papo, algo importante para a pessoa com deficiência, falando da cultura? Qual que é esse ponto, assim, que para a gente entender e falar assim, nossa, aquela live lá foi muito esclarecedora sobre a nossa luta? Eu acho o seguinte, a primeira coisa é a gente fazer uma reflexão a partir do momento que a gente está vivendo. Eu acho que a gente pode fazer essa fotografia e, a partir dessa fotografia, a gente desenrolar essa conversa. Começou a pandemia, o mundo em caos, Brasil nessa situação que a gente está vendo, todos os desafios que o isolamento nos impôs, né? E, de repente, a gente começou, muitas pessoas, para a vida delas, a questão do isolamento e da quarentena só tinha um diferencial. Lá fora tem uma pandemia. A única diferença é essa, lá fora tem uma pandemia. Porque para muitas pessoas com deficiência,
e as pessoas com deficiência de modo geral, vivenciaram um isolamento histórico. Uma quarentena histórica. Muitos ao longo da sua vida inteira, Jailson. Muitos ao longo da sua vida inteira. E todo mundo foi para dentro de casa e muitas pessoas com deficiência já estavam dentro de casa há muito tempo. Algumas desde quando nasceram. E aí, quando a gente faz uma reflexão sobre esse isolamento histórico, essa quarentena histórica das pessoas com deficiência, e a gente olha a situação de pandemia, a gente sabe que é um isolamento histórico sem pandemia. Né? É um isolamento histórico sem pandemia. E aí, de repente, a gente viu a internet, sobretudo, explodir. Fala, Maurício, saudades, querido, do Conselheiro de São Paulo. Só gente maravilhosa nessa live. Oh, maravilha. Ó, o que aconteceu é que, de repente, começou a explodir na internet uma série de lives, de webinários, de apresentações artísticas. E aí, no mundo, o Brasil, o estado de São Paulo, as cidades, descobriram que, por meio da cultura e das expressões culturais, das múltiplas linguagens culturais, Valdirene, aguerrida, a Azabeth, maravilhosa com a rádio, estreou esses dias atrás. Parabéns. Eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir falar. Eu não vou comentar mais ninguém, senão vai... Mas só gente maravilhosa, ó. É dizer o seguinte, que começou múltiplas linguagens, a música, né, sobretudo a música, as expressões artísticas diversas começaram a aparecer na internet. E aí, as pessoas viram que as expressões culturais, a música, o teatro, a dança, a expressão corporal, o cinema, né, as linguagens audiovisuais, a fotografia, a escultura, as artes manuais, enfim, tudo isso começou a salvar a vida das pessoas. As pessoas, no meio do isolamento, no meio da ansiedade do isolamento, foi vendo na cultura e nas expressões culturais do seu povo, do Brasil, de artistas, de personagens internacionais, um momento de conforto e de alívio para o momento de sofrimento causado por conta do isolamento social. Então, a gente viu a força que a cultura tem de promover uma reflexão sobre o nosso patrimônio, sobre as nossas crenças, as nossas tradições, sobre a maneira como a gente expressa artisticamente e envia mensagens para as pessoas, diversas mensagens, por meio dessas apresentações artísticas, por exemplo. E aí, a gente percebe o quanto a cultura, e percebe momentaneamente, com o isolamento, o quanto isso é importante e o quanto isso satisfaz, traz sabor para a vida. Então, falando em sabor para a vida, e olhando para responder a tua pergunta a respeito das pessoas com deficiência, eu trago uma discussão do Sidney, que é lá da Prodan, de São Paulo, Secretaria da Pessoa com Deficiência de São Paulo, um homem cego, que ele diz o seguinte: quando ele vai nos espaços culturais, no museu, no centro cultural, nos espaços onde há essa cultura, onde esses artefatos estão, onde as pessoas transitam na busca de conhecimento, ou naquilo que está sendo comunicado, que é resultado de uma pesquisa, ou de um trabalho de um grupo, ou de um trabalho de um artista, quando a pessoa com deficiência chega nesse espaço, parece que ela está chegando e vivenciando esse espaço como se fosse um restaurante, aonde você deveria ter, ou tem, no caso, nesses espaços, um buffet super colorido, super bonito, super cheiroso, harmonioso, de muitas comidas, de muita coisa para você experimentar. Mas a pessoa com deficiência, ele falando enquanto pessoa cega, quando ele chega naquele espaço e pensa na acessibilidade daquele lugar, na acessibilidade daquela exposição, na acessibilidade daquela performance artística, na acessibilidade daquele teatro, é como se ele estivesse comendo arroz com cenoura. Embora aquele lugar tenha um buffet completo, onde todas as pessoas podem degustar de tudo, proteínas, carboidratos, entendeu? Folhas, cheiros, sabores, para ele, enquanto pessoa com deficiência, toda vez é como se ele estivesse servindo o arroz com a cenoura. Porque ainda que se propõe a acessibilidade, às vezes ela é arquitetônica, nem sempre ela é atitudinal, nem sempre elas são nos processos internos, a ponto de que essa acessibilidade faz com que ele toque, sinta, ou vivencie, ou escute tudo o que aquele espaço cultural tem para oferecer. Portanto, provocar uma transformação na vida dele. E ele fica, então, desnutrido, digamos assim, numa leitura que eu faço, culturalmente, porque o que está sendo oferecido, se você tem uma coleção de 7.000 itens, e você coloca 10 itens com acessibilidade para o cego tocar, é como se você estivesse oferecendo para ele, num restaurante maravilhoso, somente arroz com cenoura.
Então, olhando para isso, e olhando para esse momento que a gente está vivendo, em que tem todas essas lives, nem todos os surdos têm conteúdo acessível. Nem todos os cegos têm audiodescrição nesse mundo de coisas que estão acontecendo na internet. Nem todas as pessoas com deficiência física que têm mobilidade, não têm a mobilidade para usar equipamentos, ou se ela tem mobilidade, não tem o equipamento. Né? Então, como é que ela acessa essa cultura que está salvando um monte de gente, está salvando, digamos assim, a vida de muitas pessoas, de muitas famílias, que agora, reunidas dentro de casa, têm o deleite e o prazer por meio da cultura. Como ficam essas pessoas com deficiência? Elas ficam, algumas têm acesso, mas ainda é arroz com cenoura. E aquelas que não têm acesso, elas não têm acesso a essa cultura que salva, a cultura que promove conhecimento, essa cultura que promove um debate sobre a vida, essa cultura que poderia, inclusive, servir de referência para essa pessoa com deficiência, vendo artistas com deficiência se apresentando. Isso não acontece, porque isso não chega até ela. Porque nem sempre, e quando a gente olha nas questões de classe, nas questões de pobreza, por exemplo, ou de vulnerabilidade, nem todo mundo tem acesso à internet. Então, o que acontece é que essa pessoa com deficiência, que já estava no isolamento, numa quarentena histórica, na sua casa, não tem nem nesse momento, em que todo mundo está isolado como ela, o prazer de desfrutar da cultura. E aí o que acontece é que a pandemia vai acabar, as pessoas... Estou terminando já essa parte. A pandemia vai acabar, as pessoas vão sair de casa e retornar para suas vidas, mas essas pessoas continuarão em isolamento, só que sem pandemia. Então, se eu fosse dizer para você por que a cultura é importante, é que se para as pessoas que não têm deficiência, elas estão se descobrindo por meio da cultura, e descobrindo o quanto ela tem o poder de transformar a sociedade, de unir as pessoas, de promover a inclusão, de promover o debate, de promover a reflexão, as pessoas com deficiência ainda estão muito distantes de serem protagonistas nessa discussão. E quando a gente olha para os artistas que são pessoas com deficiência, com certeza eles estão no último da fila para serem contratados ou para terem a sua arte expostas nesses canais. Afinal, há dentro desse segmento também uma invisibilidade de produtores, fazedores de cultura, artistas que são pessoas com deficiência e que nesse momento não têm a oportunidade de expressão da arte. Então, eu acho que é isso. Se fosse para você olhar por que a cultura é importante na medida em que você tem acesso, ou dizer em outras palavras, quando a cultura acessa as pessoas, ela tem a possibilidade de construir e de se construir a partir dela, né? Então, se não tem essa oportunidade, com certeza é o isolamento dentro do isolamento. É isso. Exatamente, Júnior. Eu vou ler uma poesia aqui que eu li hoje em um grupo de WhatsApp, muito bacana. Nunca se pode concordar em rastejar sem ter o ímpeto de voar. Você sabe de quem que é essa poesia? Da Helen Keller. Helen Keller, você conhece a Helen Keller? Ela fez aniversário no dia 28. Não, dia 28. A Helen Keller fez no dia 28, Dia Mundial da Pessoa Surda Cega. O ímpeto de voar, eu acho que muitas pessoas com deficiência, hoje, essa geração mais recente, ela até tem esse ímpeto de voar. A juventude de pessoas com deficiência, Jailson, estou cansada de discutir corrimão e rampa. Essa é a verdade. Então, eles até querem voar, mas a gente ainda está discutindo corrimão e rampa. Entendeu? Então, eu vi a Valdirene aqui, na live, a Sandra Ramalhoso. Tem questões que essas mulheres estão discutindo que são fundamentais, que é a questão de gênero, a questão de ser mulher com deficiência. Como é que você, a Helen Keller falou, né? Quer dizer, você pode até rastejar, mas desde que você tenha, de forma antecipada, o ímpeto de voar. Nunca eu vá rastejando, depois engateando, depois ajoelhado, depois eu fico de pé, depois eu pulo, depois eu salto, depois eu vou. Essa é a ideia. Só que quando você olha a condição da pessoa com deficiência, enquanto pessoa com deficiência, e olha para o recorte de gênero, e aí você olha a situação da mulher com deficiência, você já tem desafios de antemão pelo fato de serem mulheres. Porque você olhar tudo isso que a gente vem falando, e nos espaços que o Conselho tem participado, você tem participado, as nossas discussões ainda desconsideram esses elementos.
E aí eu citei agora a Valdirene e a Sandra, mas voltando para a Valdirene, que é quando você discute, então, a mulher com deficiência, mas quando você discute essa mulher é a questão da doença rara. É uma outra discussão. Que tem outras, sabe, tem outras nuances, né? Tem outras questões ali. E aí você vai afunilando até chegar na questão da menina com deficiência, que a gente não discute. Então, se de antemão as mulheres, de modo geral, sofrem múltiplas exclusões pelo fato de serem mulheres, ou seja, pelas suas condições, pela sua condição de ser menina, você pode imaginar que ser menina com deficiência é muito diferente de ser um menino com deficiência. Embora ambos tenham desafios nas suas vidas. Mas ainda assim, ser menina com deficiência é muito mais difícil. Isso são coisas que a gente não discute. Então, o que acaba acontecendo é que o machismo, por exemplo, só estou dando um exemplo para contextualizar a sua frase. Às vezes, ao menino é dado o horizonte para poder voar, mas a menina não. Entende? Então, aí não tem a ver só com ser ou não pessoa com deficiência. Tem as outras discussões que a gente também precisa aprimorar, promover e debater, que é a questão da mulher com deficiência, da menina com deficiência, porque ela é excluída por ser menina, a questão da população LGBT com deficiência, a questão da pessoa com deficiência em situação de rua, a questão da população com deficiência que é indígena, quilombola, a população negra com deficiência, entendeu? A questão das pessoas em vulnerabilidade social, e por aí vai, né? Então, esse horizonte só é possível numa live como essa, nos espaços de participação como conselho, no interior das organizações, como exemplo, as organizações que existem ou as que estão sendo criadas nesse momento, que pautam a questão da pessoa com deficiência. A Sandra Ramalhoso bem lembrou agora, no comentário dela, de que as mulheres com deficiência têm sofrido no momento da pandemia, dentro do seu isolamento, estar junto com seus agressores, né? Ou com violência psicológica, que também são violências que marcam a vida da pessoa com deficiência. Então, eu acho que a frase da Helen Keller é fantástica, mas a gente precisa, como agentes dessa transformação, a gente não inaugurou nada. Existe toda uma militância que esse ano agora 2021 vai fazer 50 anos, o movimento social da pessoa com deficiência no mundo. E no Brasil vai fazer 40 anos. A gente está engatinhando já isso, nessa discussão. Mas ela é necessária para que esse horizonte seja possível e para que esse voar seja possível. Verdade, Júnior. O que você falou aí foi fantástico. E você veja bem, a gente trouxemos ela e Kelly para a nossa conversa aqui, né, e conseguimos falar da mulher, da importância que a gente precisa dar essa visibilidade. Inclusive, eu li aquele material que está na rede das mulheres, né? Com deficiência, que estão... porque elas estão passando muita dificuldade agora com pandemia, praticamente dobrou. No ano passado, nós tivemos eu até marquei aqui, tivemos mais de 13 mil denúncias de violência contra a pessoa com deficiência. E esse ano já ultrapassamos tudo isso por conta da pandemia, né? E foi muito bom lembrar da gente trazer a Helen Keller para essa discussão aqui. A gente precisa discutir muito isso, muito sobre a violência, principalmente da mulher hoje, com deficiência. Aquele material também que o Instituto Helen Keller produziu também, é muito bacana, fala, teve contribuição da Maria, da Isabel Maior, teve contribuição até a própria Maria da Penha também, discutindo sobre a violência dentro de casa. Mas é isso. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui, ó, aqui o pessoal está mandando, a Sandra está falando, a Clarice está comentando aqui, vamos ver se eu consigo colocar no ar aí, para que as pessoas vejam o nosso comentário. E nós estamos tendo uma participação muito bacana das pessoas aqui, ó, né? A Clarice está falando assim, ó, a menina com deficiência, como será que ela está vivendo nessa época de pandemia? Justamente isso que nós estamos falando, né, Júnior? Eu acho que é muito difícil. Você sabe, Clarice, que tem muitas áreas que ainda desconsideram a questão da condição da menina por ser menina. Se você tiver curiosidade, existe uma pesquisa de uma instituição chamada PLAN, P-L-A-N, PLAN Internacional, que fala sobre o dia 12 de outubro, que é o Dia Internacional da Menina, dia 11 de outubro, perdão.
Então, dia 12, Dia das Crianças, dia 11, o Dia Internacional da Menina. E lá tem dados, assim, muito fortes sobre a questão da condição da menina no Brasil, com percentuais do tipo, o quanto as meninas, elas estudam em relação aos meninos, quanto tempo elas passam cuidando das coisas de casa em relação aos seus irmãos, o quanto elas acabam não fazendo atividade de lazer e de cultura, porque elas têm que ficar cuidando de coisas de casa, etc., e vai mostrando esse cenário. Mas não mostra esse cenário em relação às pessoas, às meninas com deficiência. Então, existem várias áreas que não têm indicadores, inclusive as áreas de, por exemplo, de conselho tutelar, existe muita deficiência, assim, na leitura que eu faço, talvez não seja a regra para todo mundo, tem muitas dificuldades de extrair dados que considerem a situação de meninos e meninas de forma separada e analisada. Você pensa em evasão escolar, por exemplo, meninas que estão fora da escola, os motivos de elas estarem fora da escola não são os mesmos dos meninos, certamente. Então, uma boa pergunta, Clarice, sobre como que estão essas meninas nesse momento de pandemia. Que nem a Sandra comentou aí, que a pessoa com deficiência é transversal em todas as questões. Porque a deficiência é uma condições humanas, né, Júnior? Eu gosto de sempre estar lembrando aqui na minha live que, assim, 500 pessoas por dia ou nascem ou tornam pessoas com deficiência no mundo. Uhum. Então, venham fazer parte dessa luta, sem fazer parte da estatística. Eu gosto de fazer essas provocativas dentro da minha live, para as pessoas virem participar junto com nós, né? Saber que, imagina só, se você não tem deficiência nenhuma, né? Fala, não tem nenhuma deficiência, para que eu vou se intrometer aí nessa questão aí? Nós tínhamos perdido o Júnior hoje, que é um cara que produz conteúdo também sobre a pessoa com deficiência, né? Inclusive, nós estávamos juntos também, sabe onde? Em 2017, nós estivemos juntos em Brasília, na Conferência Nacional do SUAS, né? Foi, você estava com o Beto lá, a gente estava fazendo... É importante, né? É importante. E isso é um pouco do que eu queria comentar, que bom que você citou isso. Porque quando a gente colocou aí o título da live, a gente vai falar também um pouco do Memorial da Inclusão, a gente falou um pouquinho de cultura, mas queria falar um pouco de inclusão e de participação social nessa perspectiva que a Sandra Ramalhoso está comentando, do que você comentou agora, de que a questão da pessoa com deficiência ela é transversal. Então, a gente precisa, para poder sair da estatística e vir para a luta, como você está falando, a gente também não pode vir para a luta de cabeça vazia. Todo mundo tem o seu repertório, todo mundo tem como contribuir nessa luta, todo mundo tem como contribuir fazendo a sua parte, porque pessoa com deficiência é cidadão comum, como qualquer outra pessoa, né? Também não dá para a gente poder entrar numa política, numa percepção de vida. Isso ainda acontece hoje, mas como era a década de 80 e 90, fora do movimento social, que era de você sentar e esperar a coisa vir. Então, em determinado momento, a partir do ano de 1981, antes, na verdade, final da década de 70, quando há esse chamamento para as pessoas com deficiência se mobilizarem para o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência em 81, os movimentos que já estavam mobilizados se mobilizam ainda mais. E essa mobilização perdura até agora. Só que em muitos momentos, quando a gente tem conquistas, e o campo da pessoa com deficiência foi conquistando coisas, né? Conquistando direitos, a gente também dá aquela, conquistei. E dá aquela, conquistei. E aí a gente tem um cenário que é recente, de poucos anos para cá, que é a de retrocesso de direitos. De que é a perda de direitos, ou a ameaça da perda de direitos, né? E aí, aí o que acontece? Sabe aquela história de que a gente só se mexe quando a coisa está muito próxima? A gente é reativo, não é ativo, né? A gente é reativo. Então, depois, quando está quase perdendo o direito, é que todo mundo reage. O movimento da pessoa com deficiência não pode ser assim. Por quê? Essa invisibilidade histórica, essa quarentena histórica, esse isolamento histórico, essa invisibilidade que não permite que nesses espaços se paute a questão da pessoa com deficiência e de suas famílias, ela é sempre. Em alguns momentos mais, outros menos. Eu lembro a Maria Helena Mosena, que foi presidente do Conselho Estadual, um beijo para ela, lá de Tupã. Ela diz o seguinte: o movimento social da pessoa com deficiência nunca é linear. Ele é feito de altos e baixos. De altos e baixos. Ok? E esse movimento, às vezes você está lá e às vezes você está lá embaixo. Às vezes tem conquistas, às vezes tem perdas. Às vezes você avança, às vezes tem retrocesso. Estou dizendo isso porque quando a gente se mobiliza em relação a essa pauta, a gente tem que olhar que é uma política transversal. De que pessoa com deficiência é criança, adolescente, adulto, idoso,
né? Que é, quando a gente olha, o Jailson, os conselhos, e eu vou voltar a falar do Nacional. Tem o Conselho da Mulher, o Conselho do Idoso, da Criança e do Adolescente, você tem vários conselhos. E em todos esses conselhos, a gente precisa pautar a questão da pessoa com deficiência. Ah, mas o conselho lá de prevenção a drogas, a gente precisa? Né? No de igualdade racial, a gente precisa? No conselho de habitação, a gente precisa discutir? Precisa? No meio ambiente, a gente precisa pautar a questão da sustentabilidade e a questão da inclusão da pessoa com deficiência. Então, a gente, às vezes, entra nessa militância e se fecha dentro de uma bolha. Qual é a bolha? A bolha da busca, e agora mais recentemente, da resistência de não perder direitos, mas dentro dessa bolha. O que acontece é que a gente precisa discutir fora da bolha. Então, eu tenho que sair do conselho da pessoa com deficiência e ser conselheira, uma mulher tem que ser conselheira no conselho da mulher. E ir lá pautar a questão da pessoa com deficiência. Você tem que deixar de ser conselho da pessoa com deficiência e ir lá no conselho do idoso discutir a pessoa com deficiência. Você tem que sair do conselho da pessoa com deficiência e entrar no conselho da saúde para poder pautar a questão da pessoa com deficiência. Então, quando a gente pensa em transversalidade e a gente pensa em participação social, os exemplos de Brasília são muito importantes. Quando eu te vejo lá e vi tantas outras pessoas que são pessoas com deficiência naquele espaço, aquilo é uma ocupação fundamental, porque primeiro o seu corpo fala. Quando você transita, e não é toda pessoa com deficiência que tem essa característica, mas muitas pessoas com deficiência têm essa característica daquele corpo presente, irradiando para a mente daquelas pessoas de que as pessoas com deficiência existem, resistem, estão ali para pautar assistência social, atenção básica, sim. Por quê? Porque a pessoa com deficiência tem que ser atendida no seu território onde ela mora. Então, ao passo que essa live ela tematiza a cultura, eu preciso saber que para eu ir lá naquele teatro que ele é acessível, eu preciso ter garantido de onde eu moro. Eu tenho que ter habitação, eu preciso conseguir sair de casa, o ônibus, o sistema de transporte precisa me levar dali. Como é que eu chego lá no teatro? Como é que eu chego no parque? Né? Como é que eu chego no museu? Então, o ônibus tem que funcionar. Se eu tiver uma necessidade de saúde, a unidade básica de saúde tem que atender. Ali na unidade básica de saúde, eu não vou atender você porque você não tem braço, não sei como fazer. Ou uma menina que tem síndrome de Down, fala assim, nossa, mas como que o ginecologista vai atender a menina com síndrome de Down? Do mesmo jeito que atende qualquer outra menina. Porque ele não está atendendo a síndrome, ele está atendendo uma pessoa. Ok? Então, quando a gente fala de cultura, para que a cultura seja possível na vida das pessoas, as outras políticas públicas também têm que funcionar. Então, tem que ter acesso à educação, acesso ao transporte e mobilidade urbana, acesso ao desenvolvimento social e sair da vulnerabilidade. Porque, às vezes, você fica relativizando. Você quer ir ao teatro ou você quer um prato de comida? Eu quero os dois. Não dá para hierarquizar. Entende? É óbvio que a sobrevivência ela é fundamental. Só que não adianta ter uma sobrevivência triste, capenga, opaca e sem vício e sem vida para a pessoa com deficiência. Não dá. Não dá. Então, quando várias pessoas, dentre elas que estão nessa live, que elas tematizam, que elas têm que ter direitos que não estão, que nunca foram debatidos antes. Porque a gente estava correndo atrás, correndo uma rampa. Então, hoje, a pessoa com deficiência quer discutir gênero, quer discutir sexualidade, quer discutir acesso à tecnologia. Não só a tecnologia assistiva. Não uma tecnologia feita para pessoas com deficiência. Ela quer acessar a tecnologia que todo mundo acessa. Ela quer uma internet acessível. Ela quer uma live acessível. Percebe? Ela quer ter acesso e permanência. Então, a Sandra perguntou aqui, como é que você traz os outros segmentos para poder lutar junto? É a gente perceber que a invisibilidade é desse campo da pessoa com deficiência. E é fundamental a gente reconhecer que dentro do próprio movimento de pessoas com deficiência, nós temos exclusões. E exclusões que são muito fortes. Então, por exemplo, se você for hierarquizar, as pessoas com autismo, TEA, doença rara, e que tiveram como resultado de doença a pessoa se tornar a pessoa com deficiência ou deficiência intelectual, essas pessoas estão à margem dentro do próprio segmento da pessoa com deficiência. Então, quando a gente fala a respeito de como é que a gente transita e traz essa militância, a gente precisa entender a pauta do outro. Recentemente tive a experiência com o Fernando Vig e toda a equipe do Nanismo Brasil, que é a Federação de Nanismo no Brasil, e a gente tem que entender, inclusive assim, como é que eles se chamam entre si.
Como é que eles se referem a si mesmos? Eu vou falar não? Qual é a palavra que eu uso? Quais são os termos? Quais são os conceitos? Qual é a pauta desse movimento? Eles não querem ser vistos como pessoas que têm deficiência física, entendeu? Que aí, pela baixa estatura, embora alguns tenham deficiência física, eles querem ser vistos como pessoas pequenas e, a partir dessa perspectiva, elas precisam acessar as políticas públicas como as outras pessoas acessam. Então, como é que eu congrego, Sandro Ramalhoso? Eu congrego entendendo a pauta do outro. Entender a pauta do outro não é bater no ombro da pessoa negra e falar assim, nossa, como o racismo é difícil, né? Ou na pessoa LGBT e falar, nossa, como a homofobia te atinge e bate nas costas. Qual é a pauta do movimento negro? Qual é a pauta do movimento LGBT? Qual é a pauta da doença rara? Qual é a pauta das mulheres com deficiência? Qual é a pauta dos LGBTs, pessoas com deficiência? Se eu não sei qual é a pauta, eu não vou conseguir congregar esse movimento para que juntos saia da visibilidade. Mas as intersecções são necessárias, porque cada nicho, nesse momento, está fomentando a sua pauta, tentando se fortalecer para trazer visibilidade. Agora, o conselho, os espaços de participação, os espaços de tomada de decisão, tem que olhar para todo mundo. Então, é um desafio, né? Mas pensar cultura, pensar inclusão e pensar participação social, essas coisas estão integradas. E a participação social é, em última instância, de que a pessoa com deficiência tenha, conforme a LBI, artigo 76, direito à vida pública e política. Então, tem que ser vice-presidente do conselho, sim. E ano que vem, vai ter um outro presidente, vai ser da sociedade civil, de preferência pessoa com deficiência, sim. Vai ser coordenador da política da pessoa com deficiência na cidade, vai ser pessoa com deficiência, sim. É presidente da associação da pessoa com deficiência, é pessoa com deficiência que vai ser. Professor com deficiência, advogado com deficiência, médico com deficiência, que tem que estar protagonizando esses espaços. Por quê? Porque aquela menina cadeirante de 8 anos, negra, quando ela olhar para frente e ver uma mulher negra, pessoa com deficiência, bem-sucedida, e esse bem-sucedido não é grana, mas é poder escolher, participar, poder decidir sobre si mesma, ser sujeito da sua história, ser protagonista, essa menina com deficiência não vai sofrer o pensamento da mãe, que é, o que minha filha vai ser quando crescer? Essa menina, ela vai olhar e vai falar assim, eu quero ser igual a ela, ou melhor. Exatamente, Júnior. Sensacional. Eu tô aqui curtindo, deliciando o que você está falando aí. Porque Eu tudo isso que gosto você mais, está né? falando, cara, é coisa que a gente está tentando vir explicando para a sociedade. Inclusive, na segunda-feira, eu vou fazer uma live com a professora Rogéria e nós vamos falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão, que está fazendo 5 anos, né? Estou até com a camisa aqui da Lei Brasileira de Inclusão. E nós vamos falar da importância dos movimentos sociais para fazer com que as leis saiam do papel de fato, né? Porque a lei Brasileira de Inclusão está lá, tem mais de 137 artigos, mas esses artigos eles podem virar um livro de poesia dentro de uma gaveta de qualquer advogado aí, né? Uhum. E a gente precisa dele para a gente constituir uma sociedade de fato igualitária, né? Para todos, a gente precisa dos movimentos sociais. Isso que a gente vem fazendo na internet é provocando, mudando a cultura das pessoas também, né? É Porque é verdade. uma mudança de cultura, é um novo paradigma, uma sociedade diferente da de 40 anos atrás, né? Que Uhum. a partir daquele movimento de 1981, onde as pessoas Uhum. com deficiência se mobilizaram, e aquela época não tinha internet, não tinha nada, né, Júnior? As pessoas Carta. fizeram isso na carta Legal. ali, um movimento espontâneo, assim, trazendo as pessoas com deficiência para a rua, foi sensacional. Então a gente precisa muito dos movimentos, de pessoas igual você, que continuem engajados na nossa luta, né? Inclusive, você estava falando para mim, Jesus, quase que eu parti para outro segmento, né? Mas a importância de ter você dentro do movimento das pessoas com deficiência, falando sobre em todos os aspectos. Isso que você Uhum. falou é sensacional. É lá dentro do Conselho da Mulher, dentro do Conselho da Criança e do Adolescente, né? Uhum. Dentro do Conselho do movimento LGBT, porque todas essas em todos esses espaços tem pessoas com deficiência, né? Dentro do Sim. espaço dos movimentos da pessoa negras, né? Das consciências negras precisa ter. Eu estava lendo eu estou lendo ainda a biografia do Martin Luther King. Cara, foi representatividade.
se não tivesse a representatividade da própria pessoa ali, lutando pelos seus direitos, ninguém ia fazer isso. Exato. E a pessoa com deficiência é a mesma coisa. Né? Por isso que quando você fala nada sobre nós sem nós, é dar voz para as pessoas com deficiência, fazer elas participarem de fato aí, né, de direito, no seu espaço ali. E eu acho que isso está acontecendo muito pouco ainda, igual a Sandra está questionando aqui, que é muito pouco, que falta muitas pessoas ainda para ter essa participação plena, né? Mas eu acho que é um movimento que está acontecendo. E a gente precisa muito da cultura para isso, né, Júnior? Precisa de preservar a memória, né? Daí a importância do Memorial da Inclusão. O Memorial da Inclusão é um museu que ele pesquisa, ele preserva e ele comunica por meio de exposições, atividades educativas, ações diversas, essa memória dessa luta, desse movimento social da pessoa com deficiência, né? Então, quando você fala que o movimento não é o mesmo de 40 anos atrás, ele realmente não é o mesmo. Mas quando você olha a pauta é muito parecida. A pauta de 30 anos atrás não é muito diferente da pauta hoje. A pessoa com deficiência ainda quer educação, quer acesso ao transporte, quer acesso aos espaços públicos, quer acesso à cultura, quer acesso ao lazer, e isso elas já queriam já 30, 40 anos atrás, né? Então você vê, peraí, então quer dizer, passou 30 anos e a gente não conquistou nada? Não, é que o mundo também mudou. Quando a gente entra na lógica de que a deficiência está na interação com as barreiras sociais, né, e que fazem com que a pessoa com deficiência não possa viver e experimentar a vida em sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, a gente percebeu que a sociedade mudou, mas ela não mudou considerando a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência é a mesma, ela continua sendo pessoa com deficiência, né? A mesma de 40 anos atrás é a mesma de hoje. Então, se é um cego 40 anos, se é um cego hoje, é diferente do ponto de vista da sua interação com a sociedade, mas a sua condição de ser cego é a mesma, né? Então, preservar essa memória, entender essa memória, se apropriar dessa memória e cuidar dessa memória é fundamental. Mas mais fundamental ainda é você, por exemplo, Jailson, a Sandra Ramalhoso que está aqui, a Maria Alves, que é mãe dessa criança que está aqui, a Valdirene que está nos assistindo, e todo mundo, que eu não consigo ver todo mundo que está aqui nessa live, tem que entender que essa memória ela é patrimônio do Estado de São Paulo. Ela é patrimônio do Brasil. O relato de uma mãe, de pessoa com deficiência, de 50 anos atrás, 60 anos atrás, que foi vítima da polio, e essa pessoa sobreviveu a uma pandemia, que era a pandemia da polio no Brasil, que nós já vivemos essa pandemia no Brasil, muitas pessoas tornaram pessoa com deficiência e hoje estão vivenciando a síndrome pós-polio, aqueles que, né, que estão vivos hoje, essa memória e essa luta que você mal tinha cadeira de roda, você improvisava muleta com cabo de vassoura, você fazia fisioterapia, o Reinaldo conta isso, fazia fisioterapia com lata de leite que a mãe enchia, você fazia fisioterapia dentro de casa. Essa memória da luta e dessa mãe que foi batendo na porta, que foi interferindo na dinâmica da sua cidade, que chamou para essa atenção do pessoal do transporte público, para fazer com que seu filho pudesse ser transportado, essa luta ela gerou um resultado para a sociedade, não só para aquela mãe. Ela abriu espaço de uma luta que hoje nós usufruímos da acessibilidade que foi discutida por pessoas lá atrás, que a gente nem conhece, nem sabe quem são. Então, preservar essa memória dessa luta, ela é fundamental para a gente entender como é que a nossa sociedade percebe a presença desse corpo, esse corpo que resiste, e esse corpo às vezes considerado infame, digamos assim, e que antes era totalmente desumanizado, porque a sua condição humana não era nem sequer pensada, a gente tem um salto gigante hoje na condição que a gente tem de pessoas com deficiência ocupando posições que jamais foram sonhadas antes. E isso é resultado dessa luta, é resultado desse embate, é resultado da resistência, não é resultado de um governo ou de uma administração, de uma empresa que de coração entregou isso para as pessoas. Então, qual é o papel do museu? O papel do museu é acompanhar esse movimento social, porque ele não está estanque na década de 70, nem na década de 80, nem na década de 90. Você, Jailson, Sandra Ramalhoso, as pessoas que estão nessa live, estão nesse momento vivenciando micro-resistências, frontes,
de luta nas suas cidades, nos espaços de participação, dando continuidade a essa luta que começou no Brasil há 40 anos atrás. Percebe? Então, quem é que acompanha isso? Quem acompanha isso é o Memorial da Inclusão. Então, o Memorial da Inclusão é um museu e as pessoas com deficiência precisam olhar para o Memorial da Inclusão e entender que o Memorial da Inclusão é fórum das pessoas com deficiência. É delas. Quando a Elza Ambrosio, a Kika Gadelha, junto com todas as pessoas que iniciaram a partir da Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência à época, em 2009, decidiram fazer a primeira exposição, que é Os Caminhos da Pessoa com Deficiência, criar aquele espaço, esse desejo de preservação dessa memória se tornou realidade naquele espaço. Só que essa memória é a memória de hoje, que daqui a algum tempo estará preservada naquele museu, e talvez pessoas como vocês que estão aqui estarão lá com as suas fotografias, com as memórias da luta de vocês na cidade de vocês, dizendo, olha, lá nos idos de 2020, tinha aquele pessoal de Francisco Morato, aquele pessoal de São Paulo, aquele pessoal da Dança Rara, aquele pessoal do Conselho Municipal de São Paulo. Porque a gente não pode fazer com que essa memória ela se perca. Então, ela se perca nesse sentido de que ela não é importante. Ela é patrimônio. Então, quando a gente olha nesse guarda-chuva da cultura e a gente entende que o Brasil tem vários patrimônios, prédios públicos, pontes, ruas, teatros, museus que são patrimônios do Brasil. Então, assim, o Cristo Redentor, enquanto patrimônio, está no Museu do Ipiranga, ou, enfim, as belezas naturais do Brasil enquanto patrimônio, a memória da luta da pessoa com deficiência é patrimônio do Brasil. Porque é graças a essa luta que a gente consegue, pelo testemunho das pessoas que vivenciaram, do testemunho que a gente vai inventariando ao longo da nossa jornada enquanto museu, é que vai fazer a nossa sociedade pensar como é que ela lida com as pessoas com deficiência e como é que a gente faz com que ela deixe de ser invisível. Então a pergunta é, precisa ter um museu da inclusão? Precisa ter um museu da pessoa com deficiência? Precisa. Porque hoje, se eu ando no metrô e eu tenho escada rolante, tem elevador, tem sinalização, é graças às pessoas com deficiência que lutaram para poder acessar esse transporte público. E o resultado da luta dessas pessoas com deficiência foi um processo que durou 10 anos. E o metrô de São Paulo foi obrigado, judicialmente, a colocar acessibilidade em tudo. Depois disso, todas as outras estações passaram a se tornar acessível. Então, toda a população de pessoas que não têm deficiência vivenciam a experiência de mobilidade urbana que é resultado da luta de pessoas como você, Jailson, como a Sandra, como a Valdirene, como as outras pessoas com deficiência que estão aqui. A questão é, lá no passado o resultado foi o metrô. Daqui a 30 anos, qual vai ser o resultado da luta de vocês hoje? Esse é o trabalho do Memorial da Inclusão. É monitorar isso, pesquisar e comunicar isso para as pessoas. Sensacional, Júnior. Hoje o nosso bate-papo aqui foi muito bacana, inclusive a gente foi conseguindo responder as perguntas das pessoas já durante nosso bate-papo. Mas assim, nossa live, infelizmente, está chegando ao fim, porque eu tenho um tempo limitado, né? Entre 40 minutos e 1 hora, mas está sensacional aqui. Eu acho que já fica o convite para você participar de outras lives aqui, para falar de outras questões também aqui no nosso bate-papo, né? Essas lives, tudo que a gente está fazendo, ela vai virar tudo documento também, né? Nós vamos documentar elas. Isso é memória. Compartilha por favor. Isso, nós vamos documentar todas essas lives que nós estamos fazendo. Inclusive, a presidente do conselho estava aqui para te recepcionar no começo da live, né? Para saber que é tudo muito bem pensado antes da gente fazer elas, né? Júnior, agora eu queria que você partisse para o encerramento, falasse alguma questão que a gente não chegou a comentar aqui, mas que você acha de importância, né, e grande necessidade de falar, já partindo para encerramento, para a gente já encerrar na live, para a gente não passar de 1 hora de bate-papo aqui, tá bom? Enquanto isso, eu vou colocando os comentários das pessoas na tela aí. Se você quiser comentar a respeito, tudo bem, mas vai estar aí na tela. Tá bom, Júnior? Já vou agradecendo você aí. Muito obrigado. Muito obrigado você. Então, assim,
Em linhas gerais, o que eu gostaria de dizer aqui para vocês é de que a gente pudesse fazer, a partir dessa live, um exercício, né? Que exercício? De olhar para os demais movimentos sociais que são de pessoas com deficiência ou que não são de pessoas com deficiência, e a gente observar quais são esses outros movimentos e com quais movimentos a gente se identifica, e a gente propor um tempo e dedicar um tempo para poder tentar entender a pauta desse outro aí. Então, se você se identifica com a pauta da população LGBT ou da população negra, da população em situação de rua, ou dos usuários da assistência social, pauta das mulheres, pauta do campo da saúde, que sejam pautas setoriais, não importa. Pega uma para você poder se apropriar e sair fora da bolha. Ou olhar para o campo da pessoa com deficiência, se você é pessoa com deficiência física, e você é familiar de pessoa com deficiência física, olhar o que acontece com os cegos, como que é o mundo dos cegos? Ou você que vivencia a experiência da deficiência visual, como que é o mundo das pessoas com deficiência física? Como que é o mundo dos surdos? Né? Como vivem essas outras pessoas? Porque não tem como a gente transversalizar se a gente não entender a pauta do outro. Não dá, infelizmente, para a gente entender a pauta de todo mundo. Não dá para a gente dominar todos os assuntos. Mas coloque isso como uma tarefa pessoal, assim como você está lendo a biografia do Martin Luther King, busca ler, sei lá, vamos ler biografia da Maria de Lourdes Guarda, vamos tentar saber quem que é Isabel Maior, vamos tentar saber quem que é a Maria Francisca, surda cega, vamos tentar entender qual é o papel de várias pessoas com deficiência, Cida Fucai, Lia Crespo, sei lá, tantas pessoas vivos e os que já se foram, né? Maria Amélia, uma das que contribuíram para a Fundação da Paz de São Paulo. Quem são essas pessoas com deficiência que vieram antes de mim? Quais são essas memórias que eu ainda não acessei? Então, vamos fazer esse exercício de olhar para pautas de outros movimentos sociais, tentar se apropriar, para poder entender aonde a ressonância e onde a coisa pega para a pessoa com deficiência, entender a pauta de um outro movimento de pessoa com deficiência, por exemplo, dos pequenos, ou de doenças raras, ou do autismo, e você sair da bolha da deficiência física, ou só da sua deficiência, ou só da deficiência que você tem contato, ou ainda pegar pautas mais cruciais e temáticas, como a pauta LGBT, população negra, etc. E certamente tentar entender quem foi esse primeiro movimento social da pessoa com deficiência, quem foi Antônio Cândido, entendeu? Pessoas que praticamente deram a vida para esse movimento e garantiram esses espaços para a gente hoje. Então, assim, quando eu falo a gente, eu não falo enquanto pessoa com deficiência. E nunca gosto, me sinto muito desconfortável, Jailson, de usurpar esse lugar. Para mim, você poderia entrevistar somente pessoas com deficiência. Porém, a gente tem que entender que o mundo, ele não é a Surdolândia. O mundo não é só dos surdos. O mundo não é só daquela pessoa com deficiência. O mundo é feito de um monte de gente que nessa interação vai construindo junto. Então, nada sobre nós sem nós me inclui. Me inclui enquanto primo e sobrinho de pessoa com deficiência, mas me inclui também, porque faz 20 anos que eu tenho tentado buscar uma aproximação para poder contribuir para que a pessoa com deficiência, quem quer que seja ela, tenha uma vida que ela tenha acesso às coisas que minimamente eu tenho acesso. Muitas pessoas não têm acesso, mesmo sem ser pessoa com deficiência, mas eu desejo muito, principalmente aquelas que mais precisam que elas tenham acesso. E ainda, para finalizar, de que eu não sei amanhã, Jailson. Amanhã eu posso ser estatística. Exatamente. Eu não sei amanhã. Exatamente. Entendeu? Então, quando a gente pensa a questão da pessoa com deficiência, a gente tem que se lembrar que nós, pessoas que não têm deficiência nenhuma, estamos em pleno envelhecimento. E a gente só aprende a envelhecer envelhecendo. E envelhecer pressupõe perda de visão, perda de audição, perda de mobilidade, perda cognitiva. E essa multiplicidade de perdas, em alguns casos, pode me aproximar, no envelhecimento, à mesma condição de uma pessoa com deficiência. Então, quando a gente pauta a pessoa com deficiência, a gente está pautando o planeta, o mundo. E aí, a Kika Gadelha tem uma reflexão muito importante, que é: a gente só vai ter um mundo sustentável quando esses indicadores sociais
indicadores humanos puderem considerar como sustentabilidade o quanto a gente consegue fazer com que as pessoas com deficiência e as minorias de modo geral, elas convivam em sociedade em igualdade de condições. Aí sim a gente vai caminhar para uma sociedade mais justa. Então, inclusão, gente, eu não sei se ela existe, tá? Porque ela é uma perspectiva. Antes estava fora, agora está dentro. O que eu acho é de que, na medida em que a gente diminui a exclusão, ou seja, exclui menos, cada vez menos e cada vez menos, a gente vai caminhando para aquilo que a gente deseja ou sonha como inclusão possível. E com certeza, principalmente nesse momento de pandemia, a gente sabe que a cultura não pode ser secundarizada. Ela é tão importante quanto a saúde, a educação, a assistência social, etc. Por isso que o Jailson me convidou, espero ter novos convites, espero ter contribuído com vocês hoje, viu? Um forte abraço, um abraço da equipe do Memorial da Inclusão, lá da Secretaria de Estado, da Pessoa com Deficiência, um abraço aos meus amigos que estão aqui, e a você, Jailson, e a Rosimeire pelo convite. Júnior, muito obrigado. E a sua fala final agora foi sensacional. E o que eu queria só complementar essa fala é que, assim, a gente tem que ter empatia por todas as lutas que estão aí, estão nessa batalha por inclusão social, né? Mas a luta da pessoa com deficiência, ela é de todas, porque a deficiência, ela pode, a qualquer momento da sua vida, lógico que a gente não está desejando isso, não é isso. Eu nasci uma criança sem nenhuma deficiência, mas no decorrer da minha vida eu me tornei um homem com deficiência, e severa ainda, porque eu sou amputado do braço e da perna. E é nessa questão que a gente tem que falar, que essa é uma luta de todos, porque hoje você não pode ter uma deficiência, mas amanhã, se você vier a ter, Deus queira que não, você já lutou, já deixou uma sociedade acessível para que você consiga viver em plenitude. E nós vamos encerrando aqui. Eu vou ver se eu consigo colocar uma musiquinha aqui para nós encerrarmos, porque esse programinha demora um pouquinho, né? Na próxima segunda-feira, a gente vai estar aqui com a professora Rogéria, da Faculdade Freire, né, fazendo esse bate-papo sobre o movimento da pessoa com deficiência, sobre inclusão e sobre o curso de